Sejam bem-vindos à aula 3, referente ao mini curso da planilha Day Trade versão gratuita. E nessa aula eu vou falar sobre as funcionalidades que você tem na aba mensal. Antes, na aba mensal, quando você clicava no mês, ele automaticamente já ia para a tabela de custos. Nessa nova versão, como eu já expliquei no vídeo introdutório, você vai ter acesso a essas duas abas. Uma referente à tabela de custos e outra referente à tabela de operações. Eu vou falar sobre as duas abas agora. Quando você clica aqui em tabela de custos, ela vai aparecer esse layout. E antes, se você operasse mais de um ativo num dia, você tinha que ficar inserindo linhas. Eu mudei isso. Agora você não precisa mais fazer isso. Eu coloquei uma seção para o índice, eu coloquei uma seção para o dólar. Então aqui no campo de contratos, você vai fazer igual você já fazia na planilha de custos anteriormente. Você vai colocar, por exemplo, a soma de contratos utilizados no dia e o teu resultado bruto. Aqui vai uma particularidade. Em uma das atualizações que eu lancei, você tinha que colocar o seu resultado de gain e o teu resultado de loss. Nessa, você já vai colocar o teu resultado direto. Ou seja, se você fez 10 operações no seu dia com um contrato, por exemplo, ali, você fechou com 10 contratos o dia. Qual que foi o seu resultado? Você não vai colocar quanto que você ganhou e quanto que você perdeu. Você já vai pegar esse resultado final. E ele se dá pelo resultado bruto. Ou seja, se você ganhou R$50 e perdeu 100, você vai lançar aqui menos R$50. Mas se você ganhou R$100 e perdeu 50, você vai lançar aqui 50. Então se atente. Eu vou falar de novo para vocês não se confundirem. Quando o resultado for negativo, não esqueçam do sinal de menos para vocês colocarem aqui na planilha. E quando for positivo, vocês só lançam o resultado normal. O mesmo vale para o dólar. Então você vai lançar aqui e vai marcar aqui também. Ou o resultado negativo. Quais são as outras funcionalidades que eu coloquei? Eu coloquei essa coluna de outros, porque existem algumas corretoras que elas cobram sim custo outros, então vocês podem lançar aqui. Se vocês operaram mais de um ativo no dia e ele vem na sua nota de corretagem, você não sabe referente a qual ativo você foi cobrado. Então, por exemplo, que você foi cobrado R$1,50 do custo outros, você pode dividir e colocar 75 centavos desse custo para cada ativo, ou você pode colocar para um ativo só, fica a seu critério. Lembrando, sempre confira se os resultados eles estão batendo com a sua nota de corretagem. Se eles não estiverem batendo, você tem que fazer alguma alteração, beleza? Então essa coluna aqui, ela é para você inserir aqueles dados que vêm cobrados na sua nota de corretagem ou qualquer outro custo que você precise arrumar aqui para o seu resultado final ficar certinho com a nota de corretagem. Outra coisa que eu também atualizei foi a base de cálculo para a DARF, porque nas outras planilhas ela acabava descontando o imposto de renda retido na fonte duas vezes, e nessa planilha não. Ela vai pegar a tua base de cálculo, e qual que é a base de cálculo? Você pega todos os seus resultados brutos no dia, independente do ativo, desconta corretagem, emolumentos, taxa de registro, desconta também outros. Então, todas essas taxas, elas entram no total de despesas, que é esse total aqui. E aí, o seu imposto de renda retido na fonte, ele é cobrado nesse valor líquido. Então, como que vai funcionar? Você teve aqui 250 e aqui 50 negativo, então R$200. Menos todos esses custos, você teve aqui ó, o total de despesas no dia dos dois ativos, R$32,60. Quanto que foi o seu total líquido? R$167,40. Qual que é a sua base de cálculo para o cálculo do imposto de renda? R$167,40. Quanto que foi o teu imposto de renda diário? R$167. Por quê? 1% de incidência em cima desse teu lucro líquido. Mas na sua conta você recebeu R$16573. Ótimo, você vai ter aqui o total em conta, que é aquilo que está na nota de corretagem que a corretora ela disponibiliza para você depois das suas operações, ou seja, um dia depois que você operou. Só que quando você vai declarar esse valor naquele sistema de declaração do imposto de renda anual, você precisa colocar esse valor de base de cálculo. Por quê? Porque depois lá embaixo você vai ter que colocar essa informação de imposto de renda retido na fonte. Por isso fiz essas alterações, elas são muito importantes e vocês vão precisar disso para poder declarar seu imposto de renda. Independente se você fez uma operação no ano, você tem que declarar. E é por esse motivo que eu disponibilizei isso aqui para vocês, para facilitar. A DARF aqui tem dois campos, DARF a pagar e DARF a compensar. Quando que vai ser DARF a compensar? Quando ela for menor do que R$10. Então vamos supor aqui que você fechou o mês no lucro, mas o valor da sua DARF foi menor do que R$10. Vamos supor que aqui ó, R$130.
Então, como o seu DARF foi menor do que R$10, você não consegue pagar ela, você não consegue gerar. Você vai ter que pagar ela em outro mês. Aí, para você não precisar ficar calculando ou ficar considerando algumas variáveis, automaticamente ele já te dá aqui, ó, DARF a compensar R$9,01. E eu vou mostrar para vocês como que a planilha chegou nesse resultado. Você vai pegar aqui a tua base de cálculo, 47,40 vezes 20%, deu 9,48. Menos 47 centavos, que é aquele imposto de renda retido no mês, R$9,01. É por isso que ele deu essa DARF a compensar. Se você tivesse fechado o mês no negativo, vamos supor que aqui foi menos 50, mas em um determinado dia você teve R$10 de lucro. No dia que você teve lucro, você tem a cobrança de imposto de renda retido. E no dia que você fechou negativo, não. Se o resultado do seu mês for negativo, você vai ter um imposto de renda a compensar, assim como a sua base de cálculo para você poder compensar. Esses dados também vão ser importantes para vocês no futuro, porque vocês vão entrar naquele critério de compensação de prejuízos para lucro futuro. Então, essas são as funcionalidades mais importantes que eu inseri nessa planilha e que estão disponibilizadas para vocês. Vocês podem usufruir elas à vontade, tá? Aqui embaixo eu também deixei esse total bruto, que é referente à soma do seu resultado bruto no mês. Aqui, total de despesas, ela vai somar tudo isso aqui, que é o total de suas despesas no mês, tanto para o dólar quanto para o índice. E também aqui, ó, total líquido em conta, que é só para você ter um controle de quanto que você recebeu, né, da corretora referente às suas operações. Ela vai fazer a soma do seu mês inteiro. O que vai valer para a sua declaração de imposto de renda anual? O teu imposto de renda retido na fonte, que a soma dele inteiro está aqui, IRRF diário, a base de cálculo para o imposto de renda, e aí, depois, se você fechar o mês negativo ou no positivo, aí tem a DARF a pagar, a compensar e vem outros critérios. Outra funcionalidade aqui é assim, se você lançar aqui qualquer dado, você pode salvar a planilha clicando aqui, ó. Ele vai aparecer aqui, ó, salvar documento. Você clica, deseja salvar o arquivo? Se você clicar em não, ação cancelada. Se você clicar em sim, ele vai dar um tempinho e vai mostrar aqui para vocês, arquivo salvo com sucesso. E salvou o seu arquivo. Se você, porventura, às vezes apertar ESC e sair da tela cheia, é só você clicar aqui, ó. Esse ícone aqui, ele tá em quase todas as abas, então você clica aqui, ó, e ele vai aparecer, deseja ativar o modo tela cheia? Sim. Ativação realizada com sucesso. E aí ele já ativa o modo tela cheia para vocês, para melhorar a visualização da planilha. Se você clicar aqui, ele vai voltar para o menu de janeiro. Se você clicar aqui, ele vai voltar para o menu principal. E se você clicar aqui, ele vai para o menu de fevereiro. Aqui você volta para o menu principal. Essas são as funções que estão na planilha de custo em todas as abas de todos os meses. Agora, indo para a tabela de operações, vocês vão colocar aqui suas operações vencedoras, perdedoras, tanto no índice quanto para o dólar. E aqui ele vai te dar um geral de quanto que está a sua taxa de acerto no mês. O que eu levei em consideração aqui para a base de cálculo da assertividade? Normalmente, nas plataformas, elas consideram operações zeradas como operações de loss. Mas vamos pensar pelo seguinte, se eu estou zerando uma operação, eu não estou tendo prejuízo. Se eu não estou tendo prejuízo, eu não estou tendo loss. Logo, ela é uma operação ganhadora. Você pode considerar ela como uma operação vencedora. Então, se você tiver duas operações zeradas, ela vai ficar ali como 100%. Duas operações zeradas e uma vencedora, 100%. A partir do momento que você tiver a operação perdedora, aí sim ele vai começar a fazer o cálculo de acerto. Então, esses dois campos aqui equivalem a operações vencedoras. Eu só coloquei aqui para vocês saberem quantas operações zeradas vocês estão efetivamente fazendo durante o mês, tá bom? Então, essa é a aula referente à aba mês. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre as outras abas, é só vocês continuarem assistindo a playlist normalmente. Obrigada e até o próximo vídeo.